paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O amigo que fala nesse momento é o evangelista Tiago, da parte de Deus. Deus abençoe tua vida, você que está assistindo e vendo esse vídeo, para que Deus possa abençoar a tua vida, orientar a sua vida e possa fortalecer a tua fé por meio dessa mensagem que Deus vai nos ensinar nesse momento. Nós estamos abrindo nesse momento mais um vídeo especial que eu quero ensinar a você e quero falar a você sobre o fim dos tempos. A nossa primeira parte, eu quero falar sobre o fim dos tempos, é o que está acontecendo na realidade de hoje. Então Deus, ele está nos orientando por meio da tua palavra, por meio da mensagem, para que Deus possa nos preparar para dar início à nossa própria jornada, que é no reino dos céus, que é morar com Cristo. Então Deus, ele deixou no fim dos tempos, Deus deixou pontos para que você podemos, por meio da fé, identificar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda dele. Porque o fim dos tempos, dia de hoje, está acontecendo e nós não podemos fechar os olhos para esses fatos que está acontecendo no dia a dia, na realidade. Então Deus, ele nos orienta por meio da palavra de Deus. Ele nos orienta a não desviar da fé, mas sim acreditar e sim fortalecer e confiar mais na palavra de Deus. Então aí vamos começar aí na nossa Bíblia King James, a Bíblia que eu uso. Deus, ele vai nos orientar por meio dessa passagem. Aí em Gênesis capítulo 7, versículo 1, a Bíblia dá o primeiro passo do fim dos tempos para a humanidade, que é falando com Noé e sua família. A Bíblia diz assim, ó, em Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz assim: E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Então, Gênesis, no capítulo 7, versículo 1, Deus está orientando a Noé e sua família, porque Deus olhou para o coração dele e viu que eles eram justos. O que é justo? Justo não é, como eu posso dizer, justo não é dar esmola, não é fazer o bem à humanidade e ser justo. Não é isso que ele está falando. Justo é ser uma pessoa honesta. Porque tem muitas pessoas se passando de bem, mas no seu coração não é honesto, não é sincero, não é uma pessoa firme na sua palavra, não é uma pessoa direta na sua palavra, uma pessoa justa diante da sociedade, diante de Deus. Então tem pessoas dia de hoje que estão disfarçadas de justo, mas não são justos, não são honestas perante Deus e perante as pessoas. Então Deus viu na época, naquela geração perversa, maligna, que Noé e sua família eram honestas, que Noé e sua família eram justos perante ele. Então Deus viu orientação por meio do coração deles, que eles tinham temor, que eles tinham respeito por Deus e acreditavam em Deus e na promessa de Deus. Então, naquela geração perversa e maligna, que as pessoas eram desonestas, pessoas que não eram honestas com o próximo, que eram malignos com o próximo, estava completamente em uma direção acabada, uma direção que não tinha mais jeito, não tinha mais solução para aquela sociedade. Então Deus criou a arca para uma família justa, uma família honesta ser salva por meio da fé, por meio da crença e da confiança em Deus. Então Deus ouviu o coração de Noé e sua família e preparou uma salvação, que foi a arca que vinha sobre aquela família, vinha sobre aquela humanidade, aquele julgamento que vinha sobre aquele povo. Então Deus fez Noé criar uma arca, e os historiadores dizem que foi mais de 100 anos. Eles tiveram aquela paciência e automaticamente criaram aquela arca por meio da sabedoria que Deus deu a ele, a Noé e sua família. Então Noé preparou pela fé a sua vida, orientou a sua casa, orientou a família para que venha se preparar para um julgamento que Deus ia fazer sobre a terra, sobre aquela humanidade. Então Noé, quando construiu depois de 100 anos, os historiadores disseram que depois de 100 anos
ele construiu aquela arca usando os braços. A Bíblia diz que ele usou os braços como uma régua, como uma engenharia divina, uma sabedoria divina que Deus deu a ele, uma inteligência, uma ciência que Deus deu a ele, e ele construiu aquela arca. E na mesma hora, quando ele construiu, terminou, Deus deu ordem para os animais se reunirem por casal. E muitos historiadores dizem, também estudiosos, dizem que foi mais de 32 mil animais entraram dentro daquela arca. Para você ter uma noção como o tamanho daquela engenharia, aquela salvação era grande por meio daquela mensagem que Deus deu a ele, aquela direção que Deus deu a ele. Então, quando os animais entraram e Deus disse a Noé: diante de mim, entre a tua família, a tua casa, entre dentro da arca, porque essa geração já está perdida. Então foi o que Deus viu diante dele. Então, quando ele entrou dentro da arca, fechou a porta, automaticamente veio o dilúvio, veio aquela condenação, aquela destruição. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites, gotas de água gigantes e caíram naquele lugar, e as pessoas ficaram desesperadas e passavam um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, sem parar, sem ver sol, sem ver nuvem, só tempestade, sem ver nada. E aquilo que Noé pregava, eles não acreditavam. Eles não davam ouvido da salvação que Noé falava, que era entrar na arca. Mas você pergunta, mas Deus queria salvar aqueles homens? Queria, mas o coração deles não era honesto perante Deus, não era justo perante Deus. Então foi o que aconteceu. Deus preparou Noé para ser salvo no fim dos tempos daquela geração maligna e perversa, porque não tinha honestidade no seu coração. E eu quero passar mais um pouco adiante. Jesus, ele complementa esta passagem mais poderosa ainda. Ele encaixa mais na vinda dele, na segunda vinda, sobre no fim dos tempos. Ele encaixa mais a palavra de Deus na segunda vinda. Ele fala sobre isso, porque naquela mesma época que Noé pregava, Noé construiu, viveu, naquela mesma época a desonestidade era grande. E no dia atual de hoje, na nossa realidade, é a mesma coisa. Não mudou nada, é a mesma espiritualidade, é a mesma visão de fé que Noé tinha na época, hoje nós temos, por meio da palavra de Deus, por meio do Novo Testamento. Jesus, ele orienta a mim e a você que acontecerá esse dilúvio que é o arrebatamento no fim dos tempos, que é a vinda dele no fim dos tempos. Então eu e você devemos se controlar, eu e você devemos abraçar nesta mensagem, para que Deus venha nos orientar a não deixar a fé, a não abandonar a nossa fé, a não naufragar a nossa fé. A Bíblia diz aí, Mateus, ele fala sobre isso. Jesus passou para Mateus para nos orientar de hoje. Ele disse assim, Mateus, no capítulo 24, ele fala sobre o fim dos tempos. E essa primeira parte eu quero lhe ensinar sobre o fim dos tempos, é que o que Jesus pregou está acontecendo no dia de hoje. Eu vou ler para você, diz assim, no capítulo 24 de Mateus, versículo 37 ao 42. Diz assim, olha, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que aconteceram ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem tornaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim correrá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas outro deixado. 2 mulheres estarão no trabalhando no moinho. Uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Então aqui Jesus orientou em Mateus capítulo 4, versículo 37 até o 42, nos orientou que na mesma época que aconteceu com Noé, vai nos acontecer no dia de hoje.
as pessoas casavam, as pessoas viviam suas vidas egoístas, suas vidas viviam para si e não davam ouvido à voz de Deus, não davam ouvido à palavra de Deus. Eles ignoravam a mensagem que Noé e sua família pregavam, que vinha um grande dilúvio, vinha um grande juízo sobre a terra, porque os corações deles eram desonestos, não eram justos perante Deus. Então Jesus ele completa mais no Novo Testamento que vai acontecer, mas de uma maneira espiritual, invisível. Jesus disse que uma mulher estará trabalhando, uma vai ser levada e outra vai ficar. Então, um homem vai estar trabalhando na lavoura, na plantação, um vai ser deixado e outro vai ser levado. Então, isso no fim dos tempos é o primeiro passo que vai acontecer no dia atual, na idade moderna que hoje nós vivemos, que é o arrebatamento invisível, que é o fim dos tempos que está acontecendo e vai acontecer. Então eu e você devemos abraçar a nossa fé, abraçar o nosso coração, porque está acontecendo. O fim dos tempos já está acontecendo. O relógio escatológico, o relógio do fim dos tempos, já está se cumprindo. Você está vendo acontecendo o julgamento de Deus. O começo do julgamento de Deus está acontecendo. As palavras de Deus estão se cumprindo. Então nós devemos abraçar nossa salvação, nossa arca, que é Jesus Cristo, que é a fé nele. Porque ele é a porta da salvação. Se a gente entrar por ele, estaremos entrando na arca que Deus construiu espiritualmente, que é a salvação, que é o seu Filho. Então eu e você devemos abraçar isso no nosso coração. Então eu quero deixar isso para você, que no fim dos tempos, nessa primeira parte, eu quero deixar essa passagem no seu coração para que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Então Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo e que Deus abençoe a tua família, a tua casa e se proteja confiando na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que seremos livres do julgamento de Deus sobre este mundo injusto, esse mundo desonesto que está atualmente no dia de hoje. Então Deus abençoe e não se esqueça de inscrever no meu canal, não se esqueça de deixar o like e compartilhe essa mensagem para que o Espírito de Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.